Olá, meus amigos, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês hoje porque hoje aconteceu um princípio de incêndio no apartamento de cima, aqui onde eu moro, e foi um momento bem estressante, afinal tinha uma quantidade de fumaça razoável, os vizinhos não estavam ali, a gente chamou bombeiros e tudo mais, até que o fogo foi controlado. Na verdade não foi nada de muito grave, mas os vizinhos saíram de casa e esqueceram uma panela sobre o fogão, sobre o fogão aceso. Bom, eu tenho umas recomendações para passar para todos a respeito de incêndio, porque essas recomendações elas não são muito frequentes da gente encontrar nos estabelecimentos públicos ou nos espaços comuns aqui na nossa cidade, aqui no nosso país. Esse tipo de recomendação a gente não encontra, então eu gostaria de passar algumas que eu cheguei a aprender para vocês. Afinal, esse tipo de sinistro às vezes não está tão longe quanto a gente gostaria que ele tivesse. Ok, primeira delas, no caso de incêndio, nunca jogue água quando o fogo estiver sobre equipamentos ou circuitos elétricos, ou numa panela com óleo em chamas. Nesses casos, use extintor de pó ou tente cobrir as chamas com uma toalha ou lençol molhado. Se você não conseguir controlar o fogo, mantenha calma dentro do possível e, especialmente, jamais saia correndo, gritando fogo, fogo! Saia do estabelecimento, mantendo a maior calma possível, e no percurso rumo à saída, se possível, fechando todas as janelas, bem como todas as portas atrás de você. Também, se for possível, molhe lençóis ou toalhas e coloque nos vãos sob as portas fechadas. Ative o alarme mais próximo, se disponível. Chame os bombeiros, finalmente, se alguém já não tiver feito isso. Jamais pegue o elevador, sempre use as escadas. E certifique-se de que não há ninguém dentro do elevador e corte a corrente elétrica do estabelecimento, bem como a alimentação de gás. Essas são as recomendações principais que eu me lembro agora, podem haver outras que eu gostaria que vocês pudessem contribuir com comentários. E é interessante também procurar ter sempre à mão, numa pasta ou numa gaveta específica, os seus documentos e materiais mais importantes, incluindo, por que não, um disco rígido externo com backups dos seus dados digitais. Afinal, pode ser possível levá-los consigo, dependendo da situação, especialmente se o fogo ainda não estiver incidindo no local. Bom, como vocês podem perceber, eu estou lendo aqui, eu escrevi isso antes, justamente para não enrolar demais e organizar melhor as palavras. Ok, depois dessas breves dicas, eu gostaria de relatar para vocês um problema gravíssimo que aconteceu nesse caso aqui no edifício hoje. E aconteceu o seguinte: o telefone 193 dos bombeiros chamou e não atendeu durante mais de 10 minutos. E em duas ligações ao 190, como o 193 não atendia, dos bombeiros, estava ligando ao mesmo tempo para o 190 da Brigada Militar, a Polícia Militar aqui de Porto Alegre, e eles se recusaram, eles atenderam as duas vezes e se recusaram a prestar qualquer tipo de auxílio, alegando que eu deveria ligar para os bombeiros e aguardar. Ok? Relatando eles que eles não respondiam. Desculpe, assim, eu relatei à Brigada Militar que os bombeiros não respondiam e pedi recomendações.
quando percebi que o atendente já havia desligado nas 2 vezes. Fui pedir recomendações e ele já tinha desligado o do 190. Apenas numa terceira ligação ao 190, finalmente empunhando a minha máquina digital e filmando e alertando que eu estava gravando, o atendente do 190 pediu finalmente o endereço e registrou a ocorrência, dizendo que estavam enviando o corpo de bombeiros. Bom, 10 minutos sem o corpo de bombeiros atender e 2 ligações ao 190 se recusando a prestar socorro por causa do tipo da emergência que seria a competência do corpo de bombeiros. Eu deveria aguardar eles retornarem. Bom, isso que aconteceu foi mais um exemplo da absurda falta de qualidade e treinamento no atendimento emergencial público de Porto Alegre. O atendimento do 190, nas 2 primeiras chamadas, se recusou inclusive a fazer qualquer tipo de recomendação para a nossa segurança. Isso é incapacidade ou má vontade? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos órgãos públicos, recomendo a contratação de profissionais da gestão da qualidade para auxiliar nos processos de atendimento emergencial. Além disso, todos sabemos da urgência de instalação de um telefone único para qualquer tipo de emergência, onde o atendente é treinado para encaminhar o serviço adequado ao problema relatado pela vítima, bem como auxiliá-la e orientá-la remotamente enquanto o serviço não chega. Buenas, era isso a mensagem que eu queria passar. Para muitos eu posso parecer um menino ingênuo ao tentar mudar alguma coisa com esse vídeo que eu estou gravando. Por outro lado, eu digo que eu realmente acredito que os passos que qualquer um dá pode sim influenciar tanto negativamente quanto positivamente os acontecimentos que virão. Então, meus amigos, muito obrigado, beijo.